seu like e vamos às notícias do Flamengo. Eu tenho muita coisa para falar com vocês. Vou começar o vídeo já falando sobre o Gerson, que pode ser titular na seleção brasileira. O técnico Dorival Júnior vai fazer algumas mudanças no meio-campo do Brasil. A tendência é que saia o André e entre o Bruno Guimarães, e a tendência também é que o Gerson ele entre no lugar do Lucas Paquetá, que tomou o terceiro cartão amarelo no último jogo e, por conta disso, está suspenso do jogo de amanhã contra o Peru pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Ou seja, Gerson deve ser titular amanhã. É uma notícia bacana para o jogador, que é óbvio que quer ser convocado, que quer ser titular e tal, mas é uma notícia que preocupa bastante a gente, porque vai chegar mais desgastado para o jogo da próxima quinta contra o Fluminense, partida essa no Maracanã. E aí, uma outra situação, falar do Felipe Luiz, que está preparando a equipe. E, cara, eu vi uma matéria que disse que o Felipe Luiz ele tem participado dos treinos do Flamengo. Há um ano atrás, o Felipe Luiz ele era jogador, então ele tem físico ainda para participar do treino. Diz que tem algumas vezes no treino que ele mesmo ele para a jogada, ele explica o seu conceito de jogo e que até carrinho ele já chegou a dar ali para disputar uma bola no treino do Mengão. É um treinador jovem, está tendo uma grande oportunidade e é claro que a gente está na muita torcida aqui para que o Felipe Luiz ele dê muito certo no Flamengo. Na próxima quinta será o primeiro clássico dele como treinador do Mengão. Ele tem apenas 2 jogos, uma vitória contra o Corinthians, uma vitória de 1-0 contra o Corinthians, uma vitória de 2-0 contra o Bahia, e na quinta-feira o Flamengo vai enfrentar o Fluminense no Maracanã pelo Campeonato Brasileiro. Torcer para que o Mengão atropele o Fluminense e que a gente consiga vencer. Vai ser importante demais vencer. Bom, vamos mudar o assunto aqui agora, falar sobre Totó, né, o filho do Everton Ribeiro, porque nesse final de semana viralizou nas redes sociais o Flamengo mandando uma motinha para os filhos dos jogadores. Aí tava lá os filhos do Michael, os filhos do Carlinhos, todos, Bruno Henrique, todos os jogadores que têm filhos, eles receberam ali uma motinha, assim, a motinha elétrica do Flamengo e tal. E aí começou um movimento na internet pedindo para que desse a motinha também para os filhos do Everton Ribeiro e tal. Apesar do Everton Ribeiro hoje ser jogador do Bahia, a torcida do Flamengo tem um carinho muito grande pelas crianças do Everton Ribeiro, pela esposa do Everton Ribeiro e pelo próprio Everton Ribeiro, que saiu do Flamengo pela porta da frente. Acabou o contrato, não renovou o contrato, pegou e foi embora pela porta da frente, manteve o carinho, manteve o respeito, tudo igual. E aí ontem chegou lá a motinha para os filhos do Everton Ribeiro, e a mãe deles lá postou e foi aquela festa na internet, a galera zoando e tal. Teve torcedor do Bahia que ficou chateado, que ficou meio atravessado e tal, mas o mais bacana é ver o garotinho lá, o garotinho rubro-negro, o garotinho é Flamengo mesmo, e o molequinho tava na resenha com a motinha nova e todo mundo ficou muito feliz. Bom, mudando de assunto aqui agora, falar sobre a Leila Pereira, que agora sim, né, alinhou o discurso e fechou com o Flamengo. O Flamengo há muito tempo ele tem lutado nessa questão do fair play financeiro. O que acontece hoje no futebol brasileiro é sacanagem. Você vê, o Cuiabá tá brigando para não cair com o Corinthians deve ao Cuiabá, comprou um jogador do Cuiabá, não pagou o jogador do Cuiabá. Olha só, o Corinthians comprou um jogador do Cuiabá, não pagou o jogador do Cuiabá, o Corinthians deve o Cuiabá e estão brigando os dois ali ponto a ponto quase, para poder não cair para a Série B em 2025. Ontem, eu até trouxe no vídeo da tarde aqui, o presidente do Cuiabá esculachou o Corinthians, falou um monte, e assim, a Leila veio para o lado do Flamengo, fechou com o Flamengo nessa questão. Abre aspas aqui para a presidente Leila. Se eu for reeleita, eu vou conversar de uma forma muito séria sobre o fair play financeiro no Brasil. Isso tem que ser visto, porque é injusto. Aí ela fala do Palmeiras. O Palmeiras paga tudo em dia e disputa com clubes que não pagam absolutamente ninguém, mas contratam não sei como.
Para você que não está lembrado, quem levantou essa bola do fair play financeiro aqui no futebol brasileiro foi o presidente Rodolfo Landim. Ele, depois do jogo contra o Botafogo, ele levantou bem essa bola. Ele falou, cara, tem que se colocar uma lupa no fair play financeiro. Ele falou, não tem como o Botafogo arrecadar, na época era o Botafogo, arrecadar 300 milhões e ter um time de 200 milhões e tal. Enfim, ele falava isso por essa quantidade de dinheiro que esses caras vêm colocando. Esses caras da SAF, o dinheiro deles é quase que infinito. O John Textor, ele tem dinheiro quase que infinito para montar um time. A mesma coisa o dono do Cruzeiro lá, o Pedrinho Lourenço. Só que a Leila, ela chama a atenção também para times como o Corinthians, que estão no mercado, estão contratando, estão negociando e não pagam a ninguém. Essa é a realidade. Monta um time sem pagar ninguém. O Landim, ele puxou essa bola. A Leila agora fecha com o Flamengo, dizendo que se for reeleita vai também entrar nessa discussão, vai também entrar nessa disputa e vamos ver o que vai acontecer. Óbvio que do ponto de vista de pressão, se você tem o Flamengo e se você tem o Palmeiras fazendo uma reclamação, isso vai ter um eco e vai reverberar muito mais, porque de fato são as duas equipes mais bem estruturadas do futebol brasileiro hoje. Assim, cabe ao Flamengo agora continuar nessa luta, continuar nessa briga e, claro, se você conseguir juntar mais clubes, por exemplo, o Fortaleza que é organizado, o Bahia que é organizado, mais clubes que são organizados nessa briga, vai ser bem melhor para o futebol brasileiro. Mas só o fato de você ter a Leila vindo para o lado de cá já vai ajudar bastante nessa disputa. Esperar para ver aí qual vai ser o desfecho de tudo isso. O Flamengo volta a treinar hoje visando o jogo contra o Fluminense na quinta-feira. Domingo ontem, dia de folga para todo mundo deu aquela descansada. Treina hoje, amanhã e quarta-feira, serão 3 treinos já visando essa partida da próxima quinta contra o Fluminense no Maracanã. O Fluminense que luta ali próximo da zona do rebaixamento e o Flamengo que luta no G4 do Brasileirão. O Flamengo tem um objetivo muito claro, ficar o mais bem posicionado possível no Campeonato Brasileiro. Enquanto o Fluminense também tem um objetivo muito claro, sair fora da zona do rebaixamento. Clássico, não é a posição da tabela que entra em campo, cabe ao Flamengo jogar com intensidade, com raça, com vontade, tentar ganhar esse jogo aí e continuar brigando pelo Campeonato Brasileiro. O técnico Felipe Luiz não desistiu. E é isso, é jogo a jogo. Cada jogo que passa, a gente luta, a gente ganha, a gente faz a nossa parte, vai jogando e vai ganhando e vai passando e vambora, vai dar tudo certo. Queria pedir para você compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Você que tem um amigo que o time dele é caloteiro, Lazoeiro, eu tenho um amigo que o time dele é caloteiro, manda esse vídeo para ele, porque se o fair play financeiro chegar no Brasil, ele tá perdido. Lazoeiro, eu tenho um amigo que o time dele não tá pagando ninguém, manda esse vídeo para ele. Felipe Luiz começa a semana com 3 dúvidas para montar a escalação do Flamengo. Felipe Luiz preparou sequência de treinos para o elenco nos últimos dias de data FIFA. De olho nos jogos contra Fluminense e Corinthians, o novo técnico tem 3 dúvidas em posições diferentes para montar a escalação do Flamengo, 2 nas laterais e 1 no ataque. Depois da folga no domingo, 13, os jogadores se reapresentam na manhã desta segunda-feira, 14, para iniciar preparação com foco no Fluminense, adversário na quinta, 17. Dessa forma, Felipe Luiz precisa definir o vencedor das 3 disputas para a escalação do Flamengo. Portanto, são elas: Wesley X Varela pela lateral direita, Alexandro X Ayrton Lucas pela lateral esquerda e Gabigol X Gonzalo Plata no ataque. Dúvidas na escalação do Flamengo: Wesley ou Varela, lateral direita. Alexandro ou Ayrton Lucas, lateral esquerda. Gabigol ou Plata, ataque. A dupla de zaga na escalação do Flamengo deve ser mantida com Léo Ortiz e Léo Pereira. Além disso, o quarteto no meio de campo também tende a ser repetido, com Eric Pulgar, De La Cruz, Gerson e Arrascaeta. Bruno Henrique no ataque ao lado de Gabigol ou Plata.